Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas, Béia entrando. Eu falo, gente, só bem gente querida. Tô felizona aqui com as carinhas que estou vendo. Quem puder abrir a câmera, abra também, que a gente está longe. Então, que bom que tem essa ferramenta aqui que a gente pode se encontrar mesmo longe, né? Sei que às vezes não dá para abrir a câmera, tudo bem, não tem problema. Mas já que estamos longe, que a gente possa se ver. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos à Escrevedeira, nessa aula aberta. Eu sou a Luciana Gerbovic, eu sou uma das diretoras aqui da Escrevedeira, junto com a Noemi Jaffe, o João Bandeira. Estou aqui com o Norberto, que também é da nossa equipe, que cuida da nossa comunicação, de tudo. Cuida de tudo, né, Norberto? Um pouquinho. Então, enfim, tudo que vocês veem aí também anunciado, é Norberto que está fazendo aí para a gente. E muito obrigada por terem aceitado esse convite, essa aula aberta, né, para falar. Um, gente, é um pouquinho mesmo, né? A gente tem aqui, vai ter 1 hora para falar um pouquinho sobre oficina de escrita. Estou começando agora em abril uma turma que chama Minhas Primeiras Páginas, uma oficina de escrita para quem nunca fez oficina de escrita, né? E a gente resolveu fazer essa aula aberta, então é antes das minhas primeiras páginas. Quem aqui, eu sei aqui que tem gente que escreve, né? Que escreve aí de forma criativa e literária. Andressa, estamos aqui com uma poeta que eu já conheço. Quem mais aqui já escreve? Eugênio. Quem já fez... Juliana, Ju também. Quem já fez oficina de escrita? Realmente antes de qualquer oficina ou já... Denise já fez, Ana, Claudemir, Juliana, então tá bom. A ideia é isso, né? Quem já fez, enfim, também para eu entender um pouquinho aqui, para a gente fazer realmente aí uma introdução, né, do que a gente fala quando a gente fala de oficina de escrita. Eu sou muito fã das oficinas de escrita, se não fosse também não seria uma das diretoras da Escrevedeira, né? Eu cresci no interior, só brevemente, tá, gente, como que eu cheguei aqui, para quem não me conhece, é, eu fui criada no interior de São Paulo, muito apaixonada por, por literatura e não encontrava muitos interlocutores com quem falar sobre o que eu lia. E sempre gostei muito de escrever, né? E quando eu vim para São Paulo, e no começo aí da vida adulta, eu um dia vi um anúncio assim numa livraria, né? Oficina de escrita criativa. Gente, o que será que é isso, né? Aí eu liguei, ainda era telefone fixo, a pessoa falou, é para quem quer escrever literatura, para quem quer escrever de forma mais criativa. Mas isso existe, né? Acho que eu nunca tinha parado para pensar muito assim, quem escrevia os livros que eu gostava de ler, né? Recebi, às vezes, na escola alguns escritores, mas nunca tinha parado muito para pensar. E ela falou, existe. E eu lembro que eu fiz essa pergunta, eu vou encontrar um monte de gente que gosta de ler e de escrever, que nem eu? Ela falou, vai. Então eu comecei a fazer e eu realmente achei a minha turma, comecei a fazer essa oficina e achei essas pessoas, né, que gostam, que são apaixonadas por literatura, que gostam de ler e de escrever, e não necessariamente ou necessariamente escrever, mas ler de uma maneira mais atenta e escrever não necessariamente para publicar. E fui me encontrando, fiz várias oficinas, cheguei na Noemi Jaffe, fiz muitos anos de oficina de escrita com ela, e em 2018 nós nos tornamos aí sócias na Escrevedeira, e
nunca parei de estudar, enfim, e lendo também daí com um outro olhar, né? Com o olhar também de quem escreve. Então, tem gente que fala, Luciana, mas não é chato ler como você lê, né? Porque você não está lá só fruindo. Eu falei, não, eu tenho um prazer duplo. Eu estou fruindo e também estou com esse prazer de vendo como que essas pessoas que escrevem, né? E que me fazem sentir o que eu sinto, o que que elas fazem, como que elas fazem, né? Por que que às vezes eu estou lendo um livro e me falta o ar? Por que que às vezes me falta um livro e dá vontade de chorar? Por que que às vezes eu preciso ficar em pé? Por que que às vezes eu preciso andar? Por que que às vezes eu preciso ficar em silêncio? Como que essas pessoas estão fazendo isso, né? Então eu falo que é esse prazer duplo. Tem a fruição ali, mas tem da história ali, do enredo que vai, mas tem essa fruição de olhar para a cozinha, né? E, e descobri, encontrei também nas oficinas de escrita pessoas muito generosas, pessoas com um olhar para o texto, né? Generoso para... Então, a gente escreve e você encontra também outros leitores, pessoas que estão lendo o que você está escrevendo, né? Que é um baita privilégio, né? E está com um olhar generoso, está com um olhar para o texto crescer, para o texto ficar melhor, né? Um espaço acho que, de muita confiança. Acho que quando a gente... Acho não, quando a gente escreve e a gente... Depois eu quero ouvir um pouquinho aí de vocês também, mas escrever também é um risco, né? Tem uma exposição ali, né? A gente pode fazer ficção pra caramba, assim, mas aquele texto está passando por nós, né? Tem alguma coisa ali que tem algo da gente. E claro que a gente quer que as pessoas sejam tocadas, né? A gente quer encontrar também interlocutores. Eu costumo falar que acho que quem escreve e publica joga uma garrafa, sabe, no mar. A gente tem as nossas inquietações e a gente quer saber se tem mais gente que tem também, né? E a gente descobre, às vezes, por meio dos livros, dos textos que a gente escreve. A gente escreve uma coisa e alguém fala, nossa, isso mexeu tanto comigo, conversou comigo. Que a gente está procurando assim tocar e ser tocado, né? E tem um risco nisso, né? De, de exposição, ou de não gostarem, de sermos criticados. Então, a primeira oficina de escrita que eu fui fazer, primeira não, gente, a segunda, é uma historinha. A oficina, a gente chegava, já tinha uma roda, e ele deu um tema lá, falou, escrevam aí. Livre, tema, né, texto livre, mas o tema é tal. E a gente escreveu, e aí tem aquele momento de quem quer compartilhar, né? E fica aquele silêncio. E eu sempre sou daquelas que esse silêncio de que ninguém vai, eu já falo, então já que eu estou aqui, vou logo, né? Levantei a mão, falei, vou ler. E aí eu li, e ele falou assim, nossa, escreveu e não me disse nada, né? Não tem... não foi grosseiro, não, viu, gente? Mas ele falou: você não me trouxe nada de novo, nada. E aí eu falei: eu tenho que tomar uma decisão agora. Ou eu vou embora, não volto nunca mais, ou eu volto e vejo o que ele tem para me falar, né? E eu resolvi voltar, né? E foi incrível, né? Porque é isso, aí a gente vai, se arrisca, e vai, se arrisca, até que um dia ele fala, agora sim, agora eu li alguma coisa original, né? Agora eu fui tocado, né? Então, é um espaço que está todo mundo se arriscando junto. Eu sei que a gente tem, às vezes, vergonha, constrangimento, insegurança, mas está todo mundo junto. Então, eu sou essa entusiasta das oficinas, que é o lugar para a gente se arriscar mesmo, é lugar para a gente experimentar, é lugar para a gente não se sentir sozinho, né? E outro dia também
Eu estava fazendo um clube de leitura, para quem não me conhece, eu sou mediadora de vários clubes de leitura. E eu estava num clube de leitura e tinha a presença de uma escritora, bem premiada, assim, enfim. E o tema lá era o clube de leitura, mas teve um momento que ela falou assim: ah, agora também, essas oficinas de escrita, todo mundo achando que pode escrever, todo mundo quer publicar, né? E não era o foco lá, mas eu fiquei com essa pergunta engasgada, né? Que foi, e qual o problema? E por que não? Em quem a gente deveria ter parado, então? Né? Então, a partir de qual escritor, escritora, não... porque se a gente for ver assim, gente, tanta coisa maravilhosa para ler, eu sou uma delas, com um romance aí publicado. Por quê? Tanta coisa maravilhosa para ler, né? Então, eu acho que escreve quem quer, publica quem quer, se vai encontrar os leitores, eu não sei. Ah, vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo, não sei, né? Mas se a gente tem esse desejo, né, acho que a gente tem que se arriscar, ir atrás, e... porque é isso. Quem sou eu, por exemplo, para falar, ah, não, aqui já parou, né? Então aqui não precisa mais, né? Então, se há esse desejo, se tem aí essa centelha, vamos nos arriscar, né? E o que é escrever literatura? O que é o texto literário? Eu queria ouvir um pouquinho assim vocês. E aqui não tem nada de resposta, não estou esperando nenhuma resposta certa, não, gente. O que é o texto literário para vocês? O que faz de um texto literário ser literário? Alô, eu acho que quando ele conta a história, transmite algumas emoções para alguém que você acha que possa ler aquela história que você tem para contar. Então, independente se é uma poesia, se é um conto, se é uma crônica, se ele tem uma pessoa direcionada, se você quer direcionar para alguém, para mim isso é um texto literário. Qualquer coisa que você escreva que você queira direcionar para alguém. Que mais? Venham. Para mim, Lu, ele é um texto, me vem muito a ideia de jogo, de brincadeira com a palavra. E se é assim, para mim ele chega de um jeito, para você ele pode chegar de outro. E há diferentes formas de brincar com o som, com o ritmo, com o sentido da palavra, né? Me vem isso quando eu vejo essa palavra em literatura. Boa, Ju. Mais alguém? Bom, deixa eu falar um pouco. Veio, Eugênio. Olha, eu não consigo definir assim como, mas vou usar a minha experiência pessoal. Eu escrevo desde o tempo de faculdade, 18 anos, estou com 70, e, e as coisas, eu escrevo para elaborar qualquer coisa que aconteça na minha vida. Enquanto eu não tiver uma coisa escrita, o problema não some. E com esse tanto de idade, o que teve de problema já, e você imagina o que tem de papel, né? Escrito. Então, é uma coisa que é o ar que eu respiro. Se eu não paro para escrever, né, numa releitura do que está acontecendo uma coisa, eu escrevo Eugênio tá... outra, só mais tarde que eu vou perceber que era a mesma coisa. Então, para mim, isso é o que me toca, né? Quando eu percebo isso nos textos que eu leio, eu acho maravilhoso, né? Talvez, para mim, seja essa a definição de literatura. Não sei. Submeter ao crivo de vocês que são os experts nessa conversa.
Não, mas a pergunta, Eugênio, nem é isso mesmo, assim, né, o que diz a academia, não é isso, assim, é realmente a gente, acho que juntando aqui, né, eu vi o Claudemir teve agora ele falou, ele começou falando assim, é o como, ele falou do como a história é contada, né? A Juliana falou em brincadeira, né? Gostei da brincadeira, Ju, que, né, como que um jogo, né? Eugênio, você fala disso de eu tenho que escrever para coisa. É isso, a gente se organiza escrevendo, né? Enquanto não colocar alguma coisa ali no. Como também vai nos estruturando, né? Aquela estrutura ali no papel, ali na tela, vai nos estruturando. Então, é um pouco aí de cada coisa, daqui a pouco eu vou apresentar uns slides, mas é um pouquinho aí de tudo. Vem, Denise, para você. Bom, prazer, eu sou Denise, eu sou jornalista, né? Então, para quem não me conhece, acho que eu conheço aqui a Elaine e a Lu, né? Eu escrevo todo dia, tem acho que 40 anos, assim, texto técnico, jornalístico, né? Que não é um texto literário, né? Então, eu apuro os fatos, eu apuro as informações e a partir dali eu construo um texto. E eu penso que o texto literário é um texto que recorre à imaginação, né? Eu tenho que lançar mão da minha imaginação para eu escrever um texto literário. Então, para mim, é isso, né? Eu posso contar uma história imaginando, né? E recorrendo a várias possibilidades. Pode ser coisas que existem ou coisas que não existem. É, eu acho que eu posso fazer também literatura a partir de um fato, mas imaginando, né, como aquele fato real, a partir de um fato real, imaginando como ele seria, né? Eu acho que eu lanço mão assim da minha subjetividade para escrever um texto literário. Acho que é por aí. Boa, Denise, boa. Bom, assim, né? Porque é isso, você vive também da escrita, né? Mas o que que tem num texto jornalístico que não pode ter, né, no literário? O que no literário não pode ter no jornalístico, né? Então, Norberto, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ai, cadê meu negócio? Você conseguiu mexer, não, né? Acho que agora. Peraí. 20. Foi? Vocês estão vendo? Foi, deu certo, deu certo. Dá para ver bem na tela, gente? Ai, por que que tá preto o negócio, esse fundo preto? Mas dá para enxergar, gente? E meu fundo não estava preto. Aqui eu trouxe algumas frases, né? Por que que a gente escreve? Por que escrever essas ficções, ou enfim, por que escrever? Por que escrever de uma forma mais criativa ou não, né? Tem um livro esse sobre a ficção que é organizado pelo Ricardo Viel, tem algumas entrevistas. A Rosa Monteiro, essa escritora espanhola, falou: pois eu escrevo e leio, lembrei de você, Eugênio, para tentar dar ao mal e à dor um sentido que, na verdade, sei que não existe. Escrevo para isso, para suportar a vida, para tentar dar-lhe um sentido. Acho que escrevemos para tentar dar respostas às perguntas que nos angustiam. Não escrevemos para tentar ensinar nada, mas para aprender. E por isso escrevemos sempre sobre os mesmos assuntos. Procuramos uma nova maneira de contar, que seja mais precisa, mais profunda, mais bela. Mas, no final, acabamos dando voltas e voltas sobre o mesmo tema. Então, o, aqui me chama a atenção, né, na resposta da Rosa,
Ela fala isso, não estou tentando ensinar nada, estou procurando, né? Estou procurando achar uma resposta aí para minhas perguntas. E Otávio Paz, ele também tem um texto, acho que é no Arco e a Lira, na introdução, ele fala que para ele, todo escritor tem uma grande pergunta que ele quer ver respondida. Então ele fica escrevendo para ver se acha essa resposta. Aí eu brinco que a gente está perturbado, a gente fica perturbando os outros com os livros que a gente publica, assim, né? A gente escreve. Mas para ver se a gente vai juntos, tentando achar essas respostas, né? E vejam aqui quando ela fala que escrevemos sempre sobre os mesmos assuntos. E se a gente for parar para pensar, gente, a literatura está girando em torno de alguns poucos temas mesmo. A gente está falando de morte, do amor, de guerra, da dor, de preconceito, de deslocamento, de não pertencimento, né? Então, eu costumo dizer que sempre, às vezes, alguém fala: ai, Luciana, minha vida, você precisa saber da minha vida, porque daria um livro. Mas toda a vida dá um livro. Toda a vida dá um livro. Basta você achar um recorte, basta você achar um jeito de contar. Pode ser a vida mais tediosa do mundo. Dá para escrever um livro, né? Dá para a gente escrever um livro a partir desse elástico de cabelo aqui, né? Dá para a gente escrever sobre tudo, né? E a questão principal é como nós vamos contar. Que ela fala aqui dessa nova maneira de contar. Como nós vamos contar essas histórias. O Walter Ugumãe fala que, para ele, a literatura tem essa função profundamente espiritual. Não serve senão para isso. Exatamente para que eu seja dotado de uma capacidade de ser sempre muito mais do que poderia esperar ser. A gente não escreve para se manter quem é, nem para positivar o que sabe. A gente escreve para encontrar ou descobrir aquilo que não sabe. Dito de uma outra maneira, aqui o mesmo motivo ali pelo que a Rosa Monteiro fala que escreve, né? E aqui eu achei muito bonito assim, o Ferreira Goulart, ele fala que, afinal, a dor de fato é insuportável. E o artista precisa da alquimia da arte para transformá-la numa forma de alegria. Ou seja, não é a dor que é conteúdo da arte, e sim a alegria estética inventada para transfigurar a vida. E aqui eu coloco o foco na alegria, mas na estética, uma estética inventada. A Denise falou aí de invenção, da fabulação, e essa estética, essa forma, esse como, porque a literatura, ela na literatura não se trata do quê, porque a gente viu aí, gente, as histórias não mudam tanto os nossos temas, os nossos assuntos. A literatura, a questão da literatura é no como essas histórias são contadas, qual é a forma, né? E a forma, ela age muito no nosso inconsciente. Às vezes a gente sente algumas coisas lendo determinado livro, um conto, seja o que for, e a gente acha que a gente está sendo tocado daquele jeito por conta do que estamos lendo. Mas pelo inconsciente, na verdade, é a forma que está mexendo com a gente. A estrutura do texto, ela mexe com a nossa estrutura interna. E diz o Antônio Cândido, no Direito à Literatura, ele fala: quer percebamos ou não. E aí que é o incrível. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente acha que é por conta do que está sendo ali contado, narrado. Mas é muito mais pela forma. Norberto,
Tem algo Eu para fazer? tenho. Passar para o texto literário? Quer Vou que eu passar. pare aqui de compartilhar? Eu apresento aqui para deixar. Gente, para quem está aqui junto com a Luciana, a gente está oferecendo uns presentes. Primeiro, falar que a Luciana, a oficina que ela disse das minhas primeiras páginas, oficina de escrita para quem nunca fez oficina de escrita, começa já na semana que vem, exatamente Na no dia outra, 6 né, de Norberto? fevereiro. Dia 6, na outra. Isso, na outra. Isso, na outra, isso. Dia 6, na segunda-feira, mas também tem aula na quarta-feira, uma oficina concentrada com a Luciana. E para quem está aqui na aula aberta com ela, a gente está oferecendo um cupom para oficina de 15% de desconto, que é válido até amanhã. Então, vocês podem utilizar o cupom Luciana15 lá no site da Escrevedeira. Eu vou colocar o link aqui do curso da Luciana. Aí vocês podem aproveitar o cupom de 15% de desconto para dar prosseguimento a essa conversa, né? Só essa pitadinha de conversa que o Luciano está dando, né? Lá vocês vão ter o banquete completo. Então, queria deixar esse recado aqui para vocês, né? E vou colocar o cupom e também o site no chat. E se vocês quiserem aproveitar, né? Já vai ficar aí com vocês, tá bom? Achei chique, o meu nome num cupom. Vou voltar aqui, eu me perdi de novo, porque eu tô toda atrapalhada com esse negócio. Foi? Foi? Tá. Aqui eu trago um trecho daquele texto Aula, do Roland Barthes, quando ele fala, o texto literário, né? Que é difícil mesmo a gente definir aí, né, o que é o texto literário. Tem uma coisa que eu gosto muito que ele traz, que ele fala que a língua, como o desempenho de toda a linguagem, ela não é nem reacionária, nem progressista. Ela é simplesmente fascista, pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer. Depois, mais para frente, ele fala, mas a nós que não somos nem cavaleiros da fé, nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem. Eu a chamo, quanto a mim, literatura. Lembrei, Juliana, que você faz a brincadeira, né? Esse jogo. Então, mexer com a língua. A Denise é jornalista. Não dá para você mexer muito, não dá para você brincar muito, porque você vai ter que comunicar, você vai ter que falar como que é, o quem, o onde, o quando, o como, né? Enfim, não dá para você sair lá fabulando, inventando. Eu, durante muito tempo, escrevi advogando junto. E eu tinha que virar a chave mesmo, assim, porque eu não podia despirocar escrevendo uma petição para um juiz, né? Às vezes eu tinha muita vontade, mas não vai dar, né? Não vou conseguir o que eu preciso num contrato, né? E aí, às vezes, o contrário. Eu comecei a escrever a literatura, a minha maior questão era, o meu texto era muito amarradinho, tudo explicadinho, porque parecia que eu estava escrevendo para o juiz, né? Que ele precisa entender exatamente o que eu estou pedindo para o meu cliente. Então, tem que estar tudo amarradinho, explicadinho e repetindo. E aí, às vezes, eu via meu texto literário, eu estou escrevendo para um leitor e eu estou lá dando tudo amarradinho, explicadinho, fechadinho. E aí eu estou tirando o prazer do leitor, né? Então, essa questão aí de não dá para ser o mesmo texto, né? Não dá para ter bula de remédio literária, a gente vai tomar os remédios tudo errado, né? E aí a Noemi Jaffe, nesse livro dela, Escrita em Movimento, 7 Princípios do Fazer Literário,
puxa aí esse gancho do Barthes, né? Quando ela fala que somos obrigados, em português, a concordar a pessoa e o número do substantivo e do adjetivo, o gênero do artigo com o do substantivo, flexionar os verbos de acordo com o tempo, com a pessoa e o número, organizar nossas frases de acordo com o pensamento binário de sujeito e predicado, e inúmeras outras regras incorporadas ao nosso uso diário. É isso que o Barthes, quando ele fala da língua que é fascista, né? Ela me obriga a dizer de determinado jeito, né? Eu tenho que fazer essas concordâncias. E a Noemi traz que ele ensina, então, que a expressão literária é a única que permite subversões e transgressões a essa espécie de tirania, quando os indivíduos podem fazer as palavras dançarem, né? Intencionalmente subvertendo regras, para assim gerar alternativas novas e originais de expressão. Esse intencionalmente fui eu que grifei, porque a Noemi fala muito sobre isso. O texto literário a gente está escrevendo e nós termos intenções. Então, fazer as palavras dançarem, subverter a norma, subverter a regra, né? Literatura é subversiva por natureza. Mas não é só o subverter para ser subversivo, né? Não é só sair experimentando para sair experimentando. Qual é a intenção que a gente tem ao mexer com essas regras, ao mexer com a norma? De preferência, essa intenção ficar clara ali para o leitor que está lendo pelo próprio texto, né? Pelo próprio texto, a gente entende por que que o leitor, por que que o escritor subverteu, por que que ele fez essas palavras dançarem. E eu gosto também muito de pensar na intenção, e a Noemi fala muito disso, assim, e aí não é a intenção da gente querer escrever bonito, querer provocar alguma coisa no leitor. Geralmente a gente escreve bonito e consegue provocar quando a gente não tem essa intenção. Essa intenção, agora eu vou escrever uma coisa bem bonita que vai fazer quem me lê chorar. Geralmente dá errado, gente, fica piegas, a gente mais afasta a pessoa do texto do que aproxima, né? Então, essa intenção de por que que eu estou mexendo ali com a norma, né? E eu trago um exemplo aqui. Não sei quem já leu, Marilene Felinto, As Mulheres de Tijucupá. Quem não leu, super recomendo. É incrível o que a Marilene fez, tão nova, era muito jovem. E aqui é só um trechinho, gente. Era uma vez, certa vez, perdi o amor de um homem e pus-me num caminho de milhares de milhas chorando de morte e medo. Eu chorava como nunca. Eu chorava como o quê? O amor de um homem, eu chorava como mulher. Quando você morreu, eu vou fazer uma elegia. Quando você morreu, as manhãs são noites sem lua. Meu ânimo ao levantar-se, não me levantar da cama todos os dias, é não acreditar. Você morreu? Eu não acredito que você morreu. Sem você? Você? Agora eu quero ouvir vocês. Marilene faz isso que a gente estava aí, que o Barthes falou, que veio aí com a Noemi. Essas subversões. Tem a questão verbal, né? Tempo verbal. Quando você morreu, eu vou fazer uma elegia. Quando você morreu, as manhãs são noites sem lua. Denise levantou a mão. O que isso te provoca, Denise? Ah, eu acho que eu dou uma viajada, assim, né? Com esse texto, assim. Primeiro que me emociona, assim, né? Eu falo, puta merda, né? Que paixão, né? Assim, a pessoa está apaixonada, assim.
ela perdeu um amor, mas ela continua apaixonada, né? Então, eu vejo, assim, eu fiz uma oficina com a Noemi, eu lembro que ela disse que a escrita literária é um jogo com as restrições de regras, né? Que é bem isso, né? Aqui ela quebra as regras, as restrições que, a, que aquela linguagem, né, formal que a gente aprendeu nos colocou, assim, né? Nos coloca, né? Então, eu já fiquei morrendo de vontade de ler As Mulheres de Tijuco Pato. Muito bom, Denise. Quem mais, assim, por que que vocês sentem, o que que vocês pensam quando lê? Por que que Marilene fez isso? Quando você morreu, eu vou fazer. Quando você morreu, as manhãs são. E não tem, de novo, gente, não estou esperando, não tem resposta certa. A, Vocês... sen- Vem, Elaine. a sensação, Lu, que dá é de algo que aconteceu no passado, mas que se perpetua o sentimento, né? Então, a hora que você lê, você sente até o coração palpitar diferente, assim, né? Então, eu fiquei com essa sensação, ela me leva para isso, né? O acontecimento foi lá, mas a dor acompanha, ela segue. Eu vou continuar pensando nessa dor, eu vou continuar sentindo essa dor, né? Ela é importante demais e não ficou lá atrás. Essa é a sensação que me passa. Boa. Mais alguém? Eu acho, Lu, que tem uma bagunça aí do interior dela de tempo, né? Passado, presente e futuro, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Sim, muito limite e a forma como ela usa as palavras, as estruturas da gramática fazem essa bagunça, né? Pois é, né? Pensando como que tempo verbal vai dar conta de tamanha dor, né? Que dentro da gente não tem tempo verbal, né? Tá tudo ali, assim. Então, ela podia escrever isso, gente, de tantas formas, né? De tantas formas, né? É, mas aí ela vem e mexe com o tempo verbal. Ela põe, quando você morreu, o passado, tá o passado e o futuro ali na mesma frase ali, né? Passado, você morreu, as manhãs são noites, aí isso está no presente. Você morreu, mas as manhãs são noites sem lua. E é tudo, amanhã é noite sem lua. Tudo dá um chute na gente, assim, pô. Nossa. E tem até o começo, assim. Era uma vez, veio o que na nossa cabeça? Conto de fadas, né? Era uma vez, e o conto de fada acaba com e foram felizes para sempre. E ela já quebra uma expectativa. Era uma vez, aí ela põe esse certa vez, perdi o amor de um homem, por não ter final feliz, né? Então, essa quebra de expectativa e depois mexer com essa questão aí dessa dor. Dá para falar, quando você morreu, a dor me acompanha, essa dor não me deixa, a dor é insuportável. Podia ter um monte de coisa assim. E a gente ia falar, puxa vida, dói. Mas quando você morreu, eu vou fazer uma elegia, quando você morreu, as manhãs são noites sem lua, a gente para. Então, o que está acontecendo? É outra dor que a gente sente, não é? E não é por conta do que ela está contando, é o como ela está contando. A forma. E esse aqui, gente, depois quem não leu, vai. Esse é um capítulo inteiro. Eu só trouxe um trechinho. Tá? Então tem um capítulo inteiro assim. Outro exemplo aqui. Esse aqui é um dos contos da Jari de Arraes, que chama Boca do Povo, que está no livro Redemoinho em Dias Quentes. Eu pus lá em cima a definição de Kenga no dicionário Michaelis, né? Então, substantivo feminino, é regional, nordeste, vulgar, ver, prostituta.
E a Jaride fez um conto trazendo, então, os verbetes, né? Kenga, substantivo feminino. 1, mulher que tem as unhas muito compridas, que usa batom muito chamativo, que usa a cor vermelha, que anda batendo salto como se fosse cavalo, que não vai nas reuniões de pais e mestres e tem perfume muito doce ou muito forte, ou usa muito perfume mesmo. 2, mulher que, segundo minha mãe, pode ser qualquer uma. 3, o que minha mãe, de acordo com a boca do povo, parece ser. E aí, o que Jaride faz? Pegando ali um verbete, que tem que dar um outro tipo de... uma outra comunicação, né? Tem uma finalidade. Lu, eu acho que ela dá uma romantizada na vida sofrida que a mãe dela tem, né? Ela aceita que a mãe dela teoricamente, né, vem do texto, é uma prostituta, mas ela romantiza isso. Fala, olha, o que falam da minha mãe, mas é minha mãe, né? Ô, Claudemir. Alguém mais? Eu achei que ela dá um grande e daí para tudo isso, né? E daí que elas são assim, né? Então, minha mãe é Kenga, talvez eu também seja, e talvez, né, todas nós tenhamos um pouquinho. Eu li como um bem e daí, né? E a forma que ela resolveu escrever isso? Porque a gente tem uma historinha aqui, não tem? A gente visualiza um pouco essa mãe, essa menina, o que é ser menina, não sei se é uma menina ou uma mulher, o que é ser filha dessa mulher, né? Assim, a gente não tem, mas a gente tem alguns dados aí que a gente consegue montar, né? E como ela vai fazendo por meio de uma escritura de verbete, poucas ali palavras, com essa forma, ela vai dando uma funilada, né? Tem o primeiro, mais geral, o segundo ali o que a mãe fala, e o terceiro a gente chega o que falam da mãe delas, né? Ela parece fragmentar, né, Luí? Em cada ponto ali tem um ponto de vista, né? É uma história contada por alguém, né? É pela boca de alguém. Então é como se você tivesse ali 3 narradores, né? Cada um contando ali o seu ponto de vista. Pontos de vista, boa. De Me novo, lembra, me lembrou veja. também, Lu, a questão assim das minificções, né? Porque se a gente põe no começo de cada item quem ainda é a mulher que tem é um conto. É um conto que se sustenta por si só, né? Esse poder da síntese, né? Sim. É incrível. É. E é isso, essa síntese que já diz bastante coisa aí para gente. Essa forma que ela escreve, esse aí, de novo, é só um verbete, mas esse conto Boca do Povo tem vários, então a gente vai juntando ali mais personagens, tem ali mais coisas, né? Mas essa forma que ela... E, de novo, gente, ela podia escrever, né? É isso. Minha mãe é uma mulher que usa a unha comprida, vermelha, nananã. Minha mãe, segundo a minha mãe. Mas isso, né, essa forma que a gente aí já viu tanto, a Jaride vai falar, como é que eu conto essa história de um outro jeito? De novo, então, é pela forma. Literatura é pensar principalmente na forma, no como. E está em alta agora, né, gente, essa discussão aí, assim, que a gente teve um tempo atrás, por conta daquela matéria que saiu na Folha com a professora Aurora, e um recorte, né? Um recorte ali da entrevista dela, né? Quando ela fala que para ela tem alguns livros que não são literatura, né? Nem lembro mais de quem que ela falou, mas agora vem o Eduardo Louis aqui e fala que Annie Ernaux, para ele, não é literatura, Helena Ferrante não é literatura, né? Enfim, também tem gente que fala, mas qual é a forma? Né? E nem estou aqui trazendo uma questão, a forma é tal, é isso. Né?
Acho que é para a gente sair refletindo mesmo, aí pensando, estudando, escrevendo, pensando, lendo, mas é alguma forma. Literatura é pensar no como a gente vai contar aquela história. É aí que a gente subverte, é aí que a gente toca o leitor, né? Então, pensar em literatura é pensar no como. Um outro exemplo aqui, tem nosso grande Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio. Então, tem um trecho, um parágrafo que fala: sem alegria. Não sei se todo mundo aqui leu, conhece, mas o pai pega a canoa e vai para o rio lá. Então ele fala que vai, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente. Nem falou outras palavras, não pegou uma tula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida, mascou o beiço e bramou: cê vai, ou cê fique, você nunca volte. Reparem nessa frase da mãe, né? Fala: cê vai, ou cê fique, você nunca volte. O que passa pela cabeça de vocês? Por que Guimarães Rosa usou na mesma frase, na mesma fala, se, você, você? Palpites? Para mim, ela vai se distanciando dele, né? Uhum. Do mais íntimo para o mais formal, pro se tornar um estranho, né? Uhum. É isso, Ju. Se, você, você. Ele podia ter explicado, né? Minha mãe se distanciou dele, falou para ele nunca mais voltar. E ainda que a gente não pegue assim de por que esse ser, você, você, ainda que não, podem ter certeza, tocou diferente aqui na gente. Ainda que não venha para a consciência, isso toca de um outro jeito. A gente sente esse distanciamento de um outro jeito, se ele tivesse colocado. E a mãe mascou o beiço e bramou: você nunca mais volte. Ela viu ele ficando distante, ela se distanciou dele. Ia tocar a gente de um outro jeito. Aqui eu tirei uma foto, um exemplo, Toni Morrison, que olha, eu fazendo propaganda. Aliás, vai ter um curso também, gente, em abril, da Sandra Vasconcelos, que ela vai trazer alguns escritores de língua inglesa, e tem Toni Morrison. Aí ela aprofunda em algumas obras. Esse aqui, O Olho Mais Azul, é logo o começo do livro. Só rapidinho, assim, você vê que é assim: esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita. Esta é a família. Aí no segundo parágrafo: esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita, esta é a família. Depois no terceiro parágrafo: esta é a casa, é verde e branca, tem uma porta vermelha, é muito bonita, esta é a família. Aí vai tudo. Esse é só o comecinho, acho que é o primeiro capítulo, se eu não me engano. E, de novo, não está à toa. Não é que a Toni Morrison falou: vou inventar aqui, vou inovar. Vou pôr primeiro tudo com ponto, depois eu vou pôr sem ponto, depois eu vou pôr tudo junto. A gente vai entendendo depois por que o livro começa desse jeito. Então, assim, a gente percebe, a gente vai percebendo, ainda que inconscientemente, a intenção. A intenção está no próprio texto. E uma das coisas, gente, para a gente pensar, quando a gente vai escrever literatura ou de forma mais criativa, literária, um dos inimigos da literatura são os clichês. Se a gente está aqui falando de
Como achar uma outra forma de contar uma história, como mexer com a forma, como subverter. O clichê é aquilo que se tornou super comum, super batido, né? É aquilo que vem ali fácil, pula na nossa frente, né? O Sérgio Rodrigues, nesse livro Escrever é Humano, Como Dar Vida à Sua Vida Escrita em Tempos de Robô, coloca: eis porque o maior inimigo da arte literária, em seu anseio de ser esperta, desafiadora, tocante ou memorável, e resumo, artística de verdade, é a expressão convencional, a linguagem sonambúlica, a frase prêt-à-porter, o clichê. Este pode ser de forma, então isso pode ser um clichê ali de forma, aquela forma que está bem ali batida, né? A gente já conhece bem. Pode ser o clichê de conteúdo, pode ser um clichê presente tanto na frase feita, quanto na solução batida para um conflito da história. Sabe, aqueles livros, sei lá, que às vezes tem uma coisa muito estranha, você fala: ai, não, gente, só falta isso aqui ser um sonho. E aí vem lá um... E ele acordou de um sonho, falou: oh, gente, não, né? Que é muito diferente do Kafka, quando põe o Gregor Samsa acordando de sonhos intranquilos, gente, né? Então, enfim, essa solução batida. E pode ser também esse lugar comum vocabular. Pode ser esse lugar comum no personagem estereotipado. Como que a gente pensa em personagens que fogem de um estereótipo? Como que a gente pensa em personagens complexos, como nós, humanos, somos, né? Como que a gente pensa em personagens que são verossímeis, que a gente acredita que eles existem, naquilo que eles estão falando, como eles se portam, né? Então, tudo isso, falando aqui um pouco de oficina, porque aqui, né, essa aula aberta, não dá para a gente fazer os exercícios, mas tudo a gente vai propondo exercício, né? Exercício para pensar nos personagens, para construção de personagem, exercício para fugir dos clichês, exercício para pensar na forma de contar histórias. Então, aqui um exemplo: Memória de Elefante, de Antônio Lobo Antunes. Aliás, clube de leitura da Escrevedeira contemporâneo, não, contemporâneo, né? Próximo mês é com esse livro aqui também. Mas olha essa frase: Lobo Antunes, escritor português que morreu agora em março, se tem uma coisa que esse homem fez na vida, foi fugir de clichê. Ele foge de lugar comum. Então tem esse trecho: de roupa comum, espalhada no soalho, o médico aprendia que a solidão possui o gosto azedo do álcool sem amigos, bebido pelo gargalho, encostado ao zinco do lava-loiças. E acabava por concluir, ao repor a rolha com sua palmada, assemelhar-se ao camelo recheando a sua bossa antes da travessia de uma longa paisagem de dunas que teria preferido nunca conhecer. Então, gente, a solidão para esse homem era o gosto azedo do álcool, sem amigos, bebido pelo gargalo, encostado ao zinco do lava-loiças. E ele acabou de se tocar que ele estava parecendo um camelo, enchendo lá a corcunda de álcool para atravessar uma longa paisagem de dunas que ele preferia não ter conhecido. Eu coloquei aqui, brincando, que ele poderia ter escrito assim: o médico sentiu uma solidão profunda e estava bêbado, feito um gambá. Que é a mesma coisa, né, gente? Esse homem está se sentindo muito sozinho, profundamente sozinho, e está bêbado. Mas tem efeito diferente? A minha frasezinha aqui, riscadinha, gente, dá a ideia da solidão desse homem? Não dá, porque assim, solidão profunda, gente, pode ser tudo, né? Solidão profunda, mas, né?
É a minha solidão? Como que é essa solidão? Aí vem o Lobo Antunes e dá uma imagem para essa solidão. Põe isso nessa imagem, ele sai desse clichê, né? E aí essa solidão ganha, ou ela ganha, ou ela ganha forma para a gente entende de outro jeito essa solidão. E aqui uma brincadeira, assim, gente, para quando forem escrever, o clichê sempre pula na nossa frente. Que é isso, é muito batido, está muito usado. Então, abandono completo, né? Completo abandono. Vem o retumbante. Alma gêmea. A base é sólida. A dádiva é dos deuses, né? O infarto é fulminante. Ironia é fina. A briga é de foice, né? Então, eu sempre brinco assim que... Brinco não. Quando a gente escreve uma coisa dessa e saiu ali fácil, para. Ou não para, mas deixa lá e depois vamos pensar se tem uma outra forma de dizer aquilo. Inusitada, alguma forma que quebra a expectativa. Ou a gente usar o clichê brincando com o clichê, ou sendo irônico, ou mostrando que a gente sabe que a gente está usando o clichê. Por exemplo, aqui o Salinger, em Fran e Zoe. Foi a primeira vez em quase 7 anos que Zoe, na dramática frase feita, pôs os pés no antigo quarto de Seymour e Buddy. Eu não lembro como que está no original, mas enfim, aqui, quando ele está... Na dramática frase feita, ele sabe que ele vai usar um clichê, mas esse clichê é importante nessa hora. Né? Assim, depois tem mais, pegar todo o capítulo lá, assim, né? Não tem outro jeito de eu falar isso que não seja por meio dessa expressão dramática e batida. Né? Ou às vezes é isso, é usar o clichê porque é isso mesmo, porque é um clichê. Né? Então, tem essas formas de usar, que pode ser brincando também com eles. Eu falo também, essa quebra, Clarice Lispector é outra escritora maravilhosa fazendo isso, né? Fala no Conto Amor. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta, né? Filho sumarento. Né? E aí, gente, a gente brinca com o dicionário mesmo, vai lá, sorteia uns adjetivos, entendeu? Vê o que vem na frente, experimenta, vai fazendo experimentações, vou voltar na Juliana, vai brincando, né? E aí que um outro trecho, e já que não era mais piedade, não era só piedade, seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Ela quebra a expectativa, porque a gente fala, o coração encher o quê, né? De vontade de viver, de amor, não, com a pior vontade de viver. É aí que a gente é pego. É aí que a gente é retorcido, é aí que a gente pega o leitor, conversa com o leitor, toca o leitor, né? Aqui é só um tchauzinho. Que eu sei que a gente tem aqui o nosso horário, que era esse... Gente, é menos que um aperitivo, eu nem sei como chamar isso aqui, né? Mas... O que a gente fala quando a gente aí está falando, então, de literatura, né? Pensa, o que é o texto literário, o que é escrever de forma mais criativa? E penso que quis trazer para essa aula aberta, acho que 2 principais assim, características, que é pensar em forma, pensar em como as histórias são contadas, prestar atenção no como, né? E esse como é isso, assim, é fugir do clichê, é sair do comum, é subverter regra. Para mim, gente, isso é muito difícil, assim, acho que até por conta do histórico, assim, na advocacia, no direito, muito apegada à regra. Então, assim, esse desapego, sabe? Brincar, experimentar, então, é mudar essa relação com a língua, sabe? Fazer ela de massinha, sabe? De brincar de Lego. E eu acho que isso pode ser difícil.
pode ser difícil, né? A gente tem as regras lá muito dentro ali da gente. Então, perder um pouco esse temor da língua, sabe? Ter menos temor, esse temor reverencial, sabe? Reverenciar menos e brincar mais com isso. Então, essas são duas coisas para a gente começar a pensar. Na oficina, a gente vai falar também, claro, de forma, aí dos clichês, mas aí vamos ter aula sobre personagens, como construir personagens, ponto de vista que a Elaine aí trouxe, né? Como pensar em pontos de vista, foco narrativo, construção de diálogos, as pegadinhas que a gente pode cair, detalhes, aquele princípio também que tem na literatura do mostrar e não contar, como que a gente faz o leitor visualizar, né? E não só ficar contando ali para ele. Assim. Então, enfim, serão 6 aulas, aí cada aula dedicada a um aspecto, e ainda vai ficar coisa de fora, mas que a gente se divirta. A gente já fez uma oficina dessa em janeiro, e eu fiquei muito feliz, porque quem veio, muita gente nunca tinha feito, e foi muito legal ver as pessoas falando, nossa, Luciana, eu não achei que ia sair de mim um texto como esse, sabe? Um parágrafo como esse, assim. E todo mundo falou que se divertiu muito, que acho isso é muito importante, né? Então, quem tiver com essa vontadezinha aí, venha, esse é o espaço. E, gente, qualquer coisa assim, a gente tem um desconto aí para quem está aqui hoje, mas qualquer coisa em relação a pagamento, de verdade, a gente na Escrevedeira sempre tenta dar um jeito, tá? A gente quer que seja para todo mundo que tem esse desejo. Então, procurem lá a Escrevedeira ou me procurem, que a gente está aí para pensar em vocês. Eugênio, você tinha levantado a mão, Eugênio? Tá. Se possível, tem uma coisa que eu queria. Juntei um pouco as coisas que você disse. Você disse que veio do interior de São Paulo. Eu também vim, uma cidade muito pequena chamada Pindorama, e tem um escritor lá, que eu conversava com ele, chamado Raduan Nassar. Eu conversava muito com ele e ele dizia uma coisa, era bem mais velho que eu. Eu não sei nem se você está vivo aí. Tá, Ele sim, está vivo? tá. Então, é, você tem que escrever com raiva. Você tem que escrever porque tem aquele aluno da Letras que vai encher o seu saco falando em ontologia do seu livro, tem o editor que vai atrapalhar a publicação disso aqui, tem Enfim, o seu personagem tem que ter mau Travou. humor, ou você tem que ser bravo, você tem que ter raiva daquilo que você está fazendo. Eu falei, legal. O Raduan falou, me deu uma regra de ouro, vou fazer isso. Nunca consegui fazer. A raiva é um ótimo motor para escrita. Eu gosto muito também. Clarice Lispector também falava disso, né? Eu sinto muita raiva. Então, o E que eu ela ia queria te dizer é que, apesar de uma regra funcionar tão bem para um cara, e todos nós sabemos, escreve livros maravilhosos, os 3 que ele escreveu são maravilhosos, sim. a gente não consegue. Eu tenho medo de É, regra. Tenho é. medo de regra. Então, não use isso, não use aquilo, faça isso, faça aquilo. Será que isso cabe na minha voz? Bom, Eugênio, porque assim, e a gente vai falar, a gente fala mais isso na oficina, e que fique claro assim, é, não tem verdade aqui, tá? Muito menos uma verdade absoluta. Acho que sim, pensar em forma, Raduan é forma total, aliás, como ele conta aquelas histórias dele, né? O que ele faz com a forma. A gente fala isso, uma das coisas é pensar em se fugir do clichê, por exemplo. Mas tem muita coisa que a gente vai falar e trazer, e aí cada um, eu gosto muito disso, assim, a gente, né, faço as leituras aqui pela Escrevedeira, um monte de leitura. Gente, sugestões. Cada um sabe qual é o seu texto, cada um encontre a sua voz, cada um ache a sua. Eu acho isso legal da oficina, sabe?
a gente olha o texto e fala, não, isso para mim faz sentido, legal, vou mexer. Não, isso aí que você falou, para mim não faz o menor sentido, não vou mexer. E é isso mesmo, né? Não tem manual, não. Na literatura, ainda tudo pode. Então, cada um achando o seu jeito, cada um achando a sua forma, a sua voz, né? Tem algumas coisas que a gente vai vendo e fala, puxa, mas realmente isso aqui ficou muito melhor no texto, hein? Puxa, isso aqui ficou muito mais legal. Mas tem que ver o que faz sentido para cada pessoa. Se puder, vamos compartilhar e a gente, cada um vê o que faz sentido e seguir aí com os nossos textos. E se a gente tem essa vontade, nos joguemos. Gente, muito obrigada. Obrigada, Norberto, pela companhia. Muito obrigada por terem vindo. Espero ver vocês. Boa noite.